Boa noite, amigos do Fluminense, etc. Terça-feira, 19 de julho de 2011, está no ar o Fluminense em Debate dessa noite, tratando hoje da derrota de sábado do Fluminense diante do Coritiba, no Couto Pereira, pelo placar de 3-1, em que esteve ausente o jogador Marquinho. Depois da saída de Conca, nós temos mais essa provável baixa no elenco, pois parece que o Marquinho está negociando com o Grêmio. Enfim, vamos tratar desses assuntos, vamos voltar a falar um pouco da política do Fluminense, certo? E eu gostaria agora que o Marcelo Vieira e que o Edu Rocha dessem o seu boa noite de hoje. Boa noite, Savioli, boa noite, Edu. O Fluminense perdeu no último sábado no Couto Pereira por 3-1 para o Curitiba. Foi uma derrota que o Fluminense jogou muito mal. O Fluminense precisa, o Marquinho não jogou, então o Fluminense precisa de reforços, precisa reforçar seu meio-campo, até para poder aspirar alguma coisa melhor no Campeonato Brasileiro. Caso contrário, ficaremos no meio da tabela. Edu Rocha, meu caro. Boa noite, mesa do Fluminense, etc. Boa noite, nação tricolor. Estamos aqui depois da segunda derrota seguida e já podemos agora, com 10 rodadas completadas, rever as previsões iniciais. E é isso que a gente vai fazer ao longo do programa. Finalmente o Edu vai se render às infelizes evidências, né? Falando nisso, vamos até começar o programa por esse aspecto que você citou. O Internacional levou um pau feio do São Paulo dentro de Porto Alegre e me parece que o São Paulo agora engrena. A mim parece que é mais do que o Corinthians hoje um candidato ao título, voltando o Lucas, sem os desfalques que vinha tendo costumeiramente. O que você acha, Vieira? Em relação ao São Paulo, ele começou muito bem o campeonato, esperava-se muito dele e agora ele teve uma queda, até porque perdeu o Lucas também para a seleção brasileira, então também era um jogador que estava fazendo a diferença nesse time do São Paulo. Estava sem o Casimiro também. Estava sem o Casimiro também, que é um volante que eu acho que futuramente, de repente em 2014, o Casimiro vai até pintar na seleção brasileira na Copa de 2014. Mas eu discordo com você quando você coloca o São Paulo no patamar um pouco acima do Corinthians. Eu discordo, acho que o Corinthians é o time a ser batido nessa competição, não à toa ele está na frente com sobras, empatou só um jogo até hoje na competição, então é sintomático isso. A gente sabe a importância de um time ter uma arrancada forte no Campeonato Brasileiro. O Fluminense fez isso no ano passado, e o Corinthians ainda está perto de anunciar Carlos Tevez, né? Então é uma contratação muito forte. Imagina um ataque formado por Liedson e Tevez. Eu acho que o Corinthians é favorito, sim. Eu acho até que o São Paulo se destaca nesse G4. Mas um campeonato que tem o time do Corinthians, eu discordo de você, eu acho que o time do Corinthians é um time bonzinho. Então, o campeonato que é liderado por um time bonzinho, com toda essa vantagem, que é seguido de perto pelo Flamengo, que também não é lá essas coisas, eu acho que é um campeonato meio nivelado por baixo, não é não, Edu? O Savioli, tecnicamente até... a gente pode falar que sim, até porque os times não tiveram tempo de engrenar, a não ser os times que já vieram com a base do ano passado. Os times estão em formação. Infelizmente, no Campeonato Brasileiro, você começa com um time e termina com o outro em geral. Então, o melhor do futebol você vai acontecendo ao longo do campeonato. Agora, quanto ao Corinthians, eu acho que o Corinthians está numa posição quase imbatível. Por quê? Ele está jogando tão bem quanto os melhores, talvez seja o melhor que esteja de futebol dentro de campo, que não estava antes. Né? Aquele jogo Fluminense-Corinthians lá, eu disse, não, o Corinthians ganhou, mas não jogou nada demais, não chama atenção por nada. Agora não, o Corinthians, o time está apresentando vontade dentro de campo, está com pegada, que está faltando inclusive o Fluminense, está jogando bem, não é nenhuma maravilha, não é time para ser festejado, mas está jogando bem o suficiente para liderar. E todas as forças ocultas que a gente conhece, que estão doidas para ver o Corinthians campeão. Já era para ter sido ano passado, o Fluminense entrou de gaiato no navio da festa da CBF e estragou a festa. Mas imagina uma festa toda montada com Lula encerrando o mandato corintiano, o Sanches e o Teixeira, os irmãozinhos, Ronaldo encerrando a carreira. A força que o sistema fez para o Corinthians ser campeão ano passado foi enorme.
E não deu, porque o Corinthians foi muito mal um período, o Fluminense foi muito bem outro, e na reta final o Fluminense ganhou 3 de 4 jogos, inclusive 2 fora, que seriam, normalmente seria difícil ganhar 6 pontos. Pegamos os 2 já fora da disputa, desmotivado. São Paulo e Palmeiras. Então, por uma combinação de sorte e qualidade do Fluminense ano passado, a gente roubou a festa do Corinthians. Esse ano, para roubar de novo, alguém roubar essa festa do Corinthians, vai ser muito difícil. Eu acho que o problema é que não tem um grande time para, vamos dizer assim, roubar essa festa. Esse grande time, no meu entender, era o Fluminense. Tanto era o Fluminense que o Abel acabou encontrando um time, acabou encontrando uma formação que eu tenho certeza absoluta que, se fosse mantida, hoje nós estaríamos em um outro patamar dentro do campeonato. Com a chegada do Deco e, de repente, com a contratação de um outro meia ofensivo, faça aquela posição do Souza ou do Marquinho, né, ou seja, o cara que encosta mais nos laterais, eu acho que a gente voava para o título tranquilamente. Você não acha, não, Vieira? Eu não diria nem que a gente voasse para o título tranquilamente, mas eu tenho convicção de que a gente ia pelo menos disputar o título. Hoje a gente saiu até da condição de pretendente a título para um time que precisa de contratações e reforços para poder voltar à condição de disputar o título. O Fluminense hoje precisa realmente se reforçar. Quanto ao Corinthians, eu volto a discordar de você. Eu acho que o Corinthians não vinha nem jogando pouco, o Corinthians vem jogando bem. Discordo dessa análise de que o futebol hoje do Campeonato Brasileiro está nivelado por baixo. Isso virou lugar comum, desde que o futebol não é o futebol dos antepassados, da década de 70, década de 80, que o futebol é nivelado por baixo. Mas aí não é uma questão de ser um futebol diferente da década de 80. Eu acho que é uma questão de qualidade técnica mesmo, de qualidade de futebol. Você, por exemplo, você tem times que não jogam futebol da década de 80, como é o caso do Santos, que se conseguir manter os jogadores, né, porque parece que o Arouca tem proposta, o Neymar, obviamente, o Real Madrid quer levar, mas se conseguir manter esse time, né, vamos dizer que ele arranque, de repente, desse momento em diante, lado a lado com o Corinthians, ele vai chegar na frente tranquilamente. O próprio São Paulo, eu repito, tem essa condição. Fora isso, eu não vejo muito mais ninguém, não. O Cruzeiro realmente está me decepcionando. Eu acredito que, até para poder corroborar um pouco com essa minha análise, o time do Santos, tendo hoje Neymar e Ganso, é um time que pratica um futebol que, na minha opinião, é nivelado por cima. O próprio time do Corinthians, você tendo o retorno do Alex, que foi bem pelo Internacional ali no meio de campo, comandando aquele time que disputou fantasticamente uma Copa Libertadores. O próprio Fluminense do ano passado também não era nivelado por baixo. Então virou um lugar comum mesmo você falar que o campeonato está sendo nivelado por baixo, e todo mundo repete isso exaustivamente. Mas vamos convir uma coisa. O campeonato brasileiro do ano passado foi nivelado por baixo. O Fluminense jogou um excelente futebol. O Santos jogou um excelente futebol no primeiro semestre. Encantou. Jogou um futebol, né, de alto nível. O Fluminense, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, antes de passar, né, aquele furacão, né, que vários jogadores foram parar no departamento médico e ficaram muito tempo ausentes, mas antes disso o Fluminense jogou um futebol de alto nível. Agora, o segundo turno, para mim, exceto pelo Cruzeiro, né, que cresceu muito no segundo semestre, foi nivelado por baixo. O que você acha, Dô? Olha, desde 1970, quando jogavam aqui, disputavam o Campeonato Brasileiro, os 11 titulares e os 11 reservas da seleção, que eu ouço que o futebol não é mais o mesmo, já não se joga mais aquele futebol bonito, e de 1970 para cá já se foram 41 anos. Então sempre tem esse saudosismo, o futebol mudou muitíssimo. De repente, uma equipe mediana de hoje disputaria de igual para igual com equipes consideradas maravilhosas da década de 60, 70, talvez até 80. Você assiste um jogo da Copa de 70, é de uma lentidão impressionante. Você fala, pô, esses caras estão brincando aqui. O cara para, olha, pisa na bola, mira, aí dá aquele lançamento. Hoje é de uma velocidade que aqueles craques iam jogar de forma diferente. Hoje iam ter uma preparação física diferente hoje. Então esse saudosismo de, agora não é mais assim, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, isso aí desde 1970 que eu ouço isso, inclusive após a geração de 70,
da Copa de 70 para 74 se aposentou quase o time inteiro. Se não me engano, só o Rivelino e mais um ou dois que continuaram. Aí ali cantou-se o fim do futebol arte, o fim do ciclo virtuoso do futebol brasileiro e tal. E de lá para cá nós tivemos vários ciclos virtuosos. O que acontece hoje, e aí é um fato, é que os jogadores todos estão saindo muito cedo para a Europa. Então, aí tem uma perda de qualidade. Agora, os craques continuam sendo formados e o futebol mudou mesmo. Não adianta ficar achando que sempre lá para trás era melhor, que o presente e o futuro serão piores. Por falar em seleção de 70, futebol brasileiro, seleção brasileira, eu tive uma percepção da seleção brasileira no jogo de anteontem, né, que houve uma grande evolução. E o Brasil só não ganhou porque, infelizmente, né, as 500 chances que o Brasil criou, foi infeliz e a bola não entrou. Mas eu acho que o Mano ele conseguiu arrumar um time desde o momento em que ele conseguiu encontrar um novo posicionamento para o Neymar e para o Robinho, aproximando os dois mais do Ganso. E o Ganso deixou de ficar jogando isolado ali naquele meio, né? Ou seja, tinha de um lado, por trás dele, ele tinha dois volantes que não têm a mínima imaginação para jogar, né? São dois brucutus, né? Os dois homens que poderiam acrescentar qualidade ao desenvolvimento da jogada, à criação das jogadas, que são o Neymar e o Robinho, estavam jogando mais avançados. E outra questão foi o aproveitamento do Maicon na lateral direita, porque o Maicon, ele é um jogador que, diferentemente do Daniel Alves, né? Diferente do Daniel Alves, ele é um jogador que ele vai ao fundo do campo, né? Ele vai à linha de fundo para cruzar para trás. O que você achou do jogo da seleção? Houve essa evolução, apesar da derrota? Nós podemos dizer que foi uma doce derrota, que nós podemos pensar em dias melhores para o futebol brasileiro? Derrota nunca é doce. Para mim, derrota vai ser sempre amarga. O que vale é o senso comum do futebol, né? O que vale são os 3 pontos. Então, o que vale são os 3 pontos. Perdemos, fomos eliminados, foi ruim. Mas, num ponto, eu concordo com você que a perspectiva de melhora se apresentou. O time do Brasil, ele teve bons momentos no jogo, perdeu muitas oportunidades, e eu acredito que possa melhorar assim. Concordo com você quando você diz que os 2 volantes da seleção brasileira não estão à altura da seleção brasileira, não estão mesmo. A gente precisa. Eu acho que o Hernanes tinha vaga ali naquele meio de campo, pelo menos. O próprio Arouca, saído da divisão de base em Xerém. Poxa, concordo com você também. Mas aí também teve aquela catástrofe que nos pênaltis que apagou qualquer lembrança, né, qualquer coisa de bom futebol, porque quando um time vai cobrar 4 pênaltis e perde 4 pênaltis em sequência, é difícil você chamar a derrota de doce, porque virou patética, entendeu? Edu, eu falo uma coisa, eu não torço para a seleção brasileira ganhar os jogos, eu torço para a seleção brasileira jogar como seleção brasileira, para ter prazer de assistir, né, uma seleção brasileira que se imponha a sua qualidade aos adversários. Não é um pouco por aí, não? A gente não tem que recuperar um pouco do nosso futebol e até tomar isso como caminho para nós abrirmos caminho para as conquistas, ou seja, a conquista de uma Copa do Mundo, principalmente? Eu acho que sim. Agora, ontem o Brasil foi Brasil durante o jogo. Agora a bola não quis entrar de jeito nenhum. A culpa talvez tenha sido da bola, a falta de vontade da bola de entrar. Porque o que bateu no pé do goleiro, não sei aonde, teve os lances incríveis. Aí não tem explicação. Aí por isso que a gente tem que recorrer a São Nelson Rodrigues, é o sobrenatural de Almeida. Não adianta você falar em técnico, em tática e não sei o quê, se a bola se recusa a entrar. Tem fatores sobrenaturais que atuam sobre o mundo do futebol e não há quem explique isso, não tem jeito. Foi no tempo normal com a bola rolando, foi um massacre do Brasil. Pois é, e tem aquela Quando questão... chegou nos pênaltis, aquele troço inacreditável. Quem é que vai entender um troço daquele? Perder 4 cobranças seguidas, considerando que tinha 2 tricolores batendo. É impensável. Que vergonha. E 2 tricolores que já enfrentaram pênaltis em situações de altíssima tensão. O Thiago Silva e o Fred, então já deveriam não sentir a pressão. Eu fico até mais satisfeito, de repente, em ter visto o Brasil jogar a bola que jogou,
que deu prazer de ver pela primeira vez, eu não tinha tido prazer em assistir a seleção brasileira jogar, né? Do que, de repente, ter um futebol medíocre, que você sabe que você está ganhando hoje, de repente podia até ser campeão da Copa América e acabar perdendo a coisa desandando lá na frente. Mas eu sei que vocês querem falar, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, porque a produção já está fazendo coreografia. Quando eles começam a fazer coreografia, porque a gente tem que terminar o bloco. Mas a gente volta ao mesmo assunto no segundo bloco e vamos falar mais de Fluminense. Voltamos já.